Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como manipular um objeto. Essa manipulação ela é chamada de transform. Transform é mover um objeto, rotacionar e escalonar, ou seja, redimensionar. De cara, quando eu clico num objeto e seleciono, aparecem essas três setas. Essas três setas são o manipulador do grab, que é mover. Então, se eu escolher uma das três setas e arrastar o mouse, significa que o movimento do objeto fica travado nesse eixo. Se eu selecionar no centro, o movimento é livre. Nessa parte de baixo, ó, ficam os manipuladores. Então, essa seta que está habilitada é responsável pelo grab, mover. Se eu clicar nesse arco, vai aparecer o manipulador de rotação. Então, movo aqui, ou nesse eixo, ou nesse eixo. Se eu pegar no meio, a rotação é livre. E esse outro é a escala. Então, se eu selecionar esse eixo aqui, ele vai fazer uma escala não uniforme no eixo X. Agora no Y e no Z. Se eu pegar no meio, ele vai fazer a escala uniforme. Eu, particularmente, não uso os manipuladores da escala e nem da rotação. Eu deixo o padrão, que é o manipulador do grab, para mover. E quando eu quero rotacionar ou escalonar, eu uso as teclas de atalho. A tecla G é o grab, mover. Então, quando eu aciono a tecla G, é só mover o mouse e eu tenho um movimento livre do objeto. Se eu clicar com o botão de confirmação, que no meu caso é o esquerdo, que eu alterei, ele fica. Se eu der o G e mover para cá e desistir antes de apertar o botão de confirmação, basta eu apertar o botão direito que ele cancela e volta para a posição onde estava antes. O R é de rotação. Também rotação. Na verdade, essa rotação não é livre. Essa rotação, ela pega como referência o eixo do observador. Ou seja, a rotação ela é altamente dependente da vista. Se eu usar aqui a vista frontal, vou colocar no orto, e usar o R, agora ela vai girar somente no eixo Y. S é scale, a escala, que o padrão é uniforme. Existe uma forma de eu usar essas teclas de atalho e conseguir definir o eixo. Por exemplo, se eu quiser rotacionar, eu quero que a rotação seja feita pelo eixo Y. Logo após a tecla R, eu vou teclar Y. Então, agora ele fica preso à rotação do Y. Ó. E aí basta eu escolher onde eu quero, confirmo. Mesma coisa com a escala. Então, S. Digamos que eu queira o eixo X. Então, em seguida, eu teclo X. E ele fica restrito ao eixo X. Mover também. G. E digamos que eu quero Z. Então, agora, ele está restrito ao Z. Outra forma de fazer essas transformações é através do menu Transform aqui em Tools. Translate é o G. Só de eu clicar aqui, automaticamente ele já vai mover. Rotate, Scale, Uniforme. Eu, sinceramente, nunca uso isso daqui. Prefiro as teclas de atalho. Outra forma também de aplicar as transformações é através do Properties Panel, que é a tecla N de nada. Então, aqui em cima eu tenho Transform, Location, Rotation, Scale. No Location, cada um aqui dos eixos,
Então, se eu quiser, por exemplo, colocar esse objeto no centro do meu grid, eu vou zerar as coordenadas. 0, tab, 0 e 0. Se eu quiser zerar a rotação, a mesma coisa. 0, 0, 0. Se eu quiser resetar a escala, é 1, 1, 1. Então, se eu quiser, por exemplo, que ele se mova pelo eixo X, basta eu clicar aqui dentro e arrastar o mouse. Ó. Rotacionar a mesma coisa. Escala a mesma coisa. E tem também a possibilidade de aplicarmos as transformações usando valores, como a gente está fazendo aqui, só que pelo teclado. Vou colocar todo mundo aqui em 0 de novo. E digamos que eu queira mover, não vou nem usar aqui o Properties Panel, eu quero mover a Suzane no eixo X 4 unidades, no sentido positivo ó, da seta. Então, eu vou escolher G, que é para mover, está solto. Ó. O eixo restrito vai ser o X, só move no X, e 4 unidades. É só teclar 4, que automaticamente ela anda as 4 unidades. Enter, e eu confirmo a posição. Agora a rotação. Vou rotacionar a cabeça da Suzane no eixo Y, 45 graus. R, rotação, Y, restrição ao eixo Y, e teclo 4 e 5. Enter. Ela girou 45 graus no eixo Y. A escala S, se eu digitar um número, ele vai fazer a escala uniforme. Então, 2, ela aumentou 2 vezes o tamanho. A gente pode ver por aqui, ó. Agora eu quero uma escala no eixo Z e com a metade. Então, eu vou digitar ponto 5. Enter. Ele aceita valores negativos também. Então, se eu quiser, por exemplo, mover a cabeça da Suzane 5 unidades no eixo Y, só que no sentido negativo. Então, G, Y, menos 5. Enter. Outra forma da gente aplicar as transformações no objeto é através das teclas direcionais. Então, vou colocar aqui na vista frontal. E eu vou mover a Suzane no eixo Z. Então, primeiro, G, e eu vou teclando as setinhas direcionais do teclado. Estou teclando para cima, para baixo. Se eu quiser ir para o X, eu vou usar as setas para a esquerda, para a direita. Enter quando eu estiver satisfeito. Se eu mudar de vista, G, agora para cima e para baixo vai ser o eixo Y. Se eu quiser desistir, ESC ou o botão direito do mouse. Isso serve para rotação e para escala. Então, R e eu vou mexer nas setas direcionais. Eu vou ter que trabalhar tanto para direita, para baixo, para o outro lado, até conseguir colocar no ângulo que eu quero. S. E eu tenho aqui a escala uniforme. Então, se eu quiser não uniforme, tipo só no X, eu vou mexer as setas e ele vai fazer só no X. Enter.